Nesse vídeo eu quero mostrar os benefícios de ler em voz alta para os filhos e como que eu estou fazendo isso com meus dois filhos recém-nascidos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Curtam esse vídeo se vocês gostarem e compartilhem para o máximo de pais e mães que vocês conhecerem, que esse vídeo vai ser muito importante, tá? Então eu quero mostrar aqui os benefícios, de ler em voz alta para os filhos. Provavelmente a maioria de vocês assistiram ao vídeo do Felca ou ficaram sabendo desse vídeo que foi publicado há alguns dias e todas as consequências que veio disso, E quando um vídeo desse tipo surge, os pais e as mães que se preocupam com o futuro dos filhos ficam imaginando como eles podem proteger ainda mais seus filhos. Podem proteger de todas essas mazelas essas mazelas que estão em volta das redes sociais, da internet e todos esses malefícios que vêm desse consumo desenfreado, dessa despreocupação dos pais com os filhos. Então, a leitura em voz alta é muito importante e eu quero incentivar os pais e as mães que estão assistindo esse vídeo a ler para seus filhos. E para isso, para incentivar, nada melhor do que mostrar os benefícios disso, tá? Então fiquem comigo, nós vamos começar agora. Eu anotei aqui alguns benefícios, alguns que eu já tenho percebido com relação aos meus filhos e outros que vão ser apresentados quando eles crescerem um pouco mais, tá? Então é o seguinte, o primeiro deles, o primeiro benefício é o vínculo afetivo que advém desse tempo de qualidade, do momento em que você vai ler em voz alta para os filhos. No meu caso, eu tenho dois filhos gêmeos recém-nascidos. Eles ainda não têm uma compreensão do significado exato das palavras, eles não conseguem compreender a história em si, a narrativa do que eu leio para eles. Porém, este vínculo afetivo, eu já consigo perceber isso quando eu leio para eles. E como que eu faço isso, Quando você é pai, e principalmente pai de gêmeos, você percebe que o tempo de cada coisa não é como você quer, Então não tem um tempo exato do dia que eu leio para eles. Às vezes varia, às vezes é pela manhã, às vezes pela noite. Porém, um bom momento que eu encontro é quando eles estão tomando leite. Quando eles estão se alimentando, eles ficam quietinhos, ficam mais atentos, e é nesse momento que eu leio para ele, algumas vezes, para eles. Nem sempre eu consigo ler, nem todos os dias, mas sempre que eu consigo, eu leio. Então o que é que eu percebo? Quando eu leio para eles, eles ficam com aquela atenção e eu imagino, parece-me que eles se sentem mais seguros, parece-me que eles ficam mais calmos. Eles já conseguem identificar que é a voz do pai deles. Então, esse primeiro benefício é com relação a esse tempo de qualidade e ao vínculo afetivo. Conforme você vai lendo para os seus filhos, e eu comecei a ler desde quando minha esposa engravidou, quando você começa a ler, o filho identifica a sua voz, que é a voz de um pai ou da mãe, e isso traz segurança para eles. Isso traz segurança. Por quê? Porque você é o que cuida dele. Você é a que cuida deles. Então você alimenta, você troca, você pega no colo. E você conversando, ele começa a identificar a sua voz. Então quando você começa essa leitura ritmada, isso vai aumentando o vínculo deles com você. Tá? Então o vínculo afetivo é o primeiro benefício de ler em voz alta para os filhos. Um segundo benefício aqui, que já vai beneficiar mais as criancinhas que são um pouco maiores, é o seguinte: substituir o tempo de telas por leitura. Muitos pais, eles deixam os filhos na internet, nos celulares, à vontade. Isso que eu vejo que é um erro muito grande. Eu sei o quanto é difícil cuidar dos filhos, manter eles longe dos celulares, da internet, principalmente quando você precisa fazer alguma atividade que é importante. Porém, eu acho que o custo
de expor as crianças à internet muito cedo é muito maior, e por isso nós não devemos fazer isso, tá? Então, em vez de dar telas para as crianças, principalmente no horário da noite, que é o horário em que eles estão se preparando para dormir, é substituir esse tempo de telas por leitura, tá? Quando você substitui as telas por leitura, principalmente no período da noite, isso vai melhorar a rotina do sono da criança e vai fazer com que ela durma melhor. Ela tendo um sono melhor, um descanso melhor, ela vai ficar muito mais tranquila ao longo do dia. Não vai ficar estressada, né, como quem dormiu mal, emburrada, irritada. Então ela vai ficar muito mais calma ao longo do dia. E isso vai melhorar o sono dela, tá? Então já é um benefício para a criança e também para os pais, que não vai precisar lidar com um estresse, uma irritação da criança desnecessária, porque ela dormiu mal. Então esse é o segundo benefício. Um terceiro benefício é que quando você está lendo para a criança, você geralmente está lendo uma história, às vezes algum provérbio, um salmo, alguma coisa do tipo. Isso vai melhorar a atenção e a memória da criança, tá? Por que a atenção? Porque quando você está contando, ela vai prestar atenção. E você vai ensinar ela a prestar atenção mesmo, quando você estiver contando. Então ela vai prestar atenção, ela vai ficar totalmente focada, ou quase totalmente focada, na história que você está contando. E quando nós focamos em algo, nós conseguimos compreender melhor. E essa compreensão, né, e essa escuta ativa faz com que as imagens mentais, né, da nossa memória que nós criamos sejam mais vivas, sejam mais bem fixadas na nossa memória. Então isso desenvolve a memória, desenvolve a concentração e a atenção. Então este é um outro benefício, tá? Um próximo benefício é que quando você lê para os seus filhos, eles ficam mais inclinados a desenvolver o hábito da leitura e a gostarem de ler. Esse é o aprendizado pela imitação. Todos nós aprendemos pela imitação, né? Nós por natureza, imitamos. Principalmente quando nós somos crianças, nós imitamos o comportamento dos nossos pais. É muito comum você ver crianças que andam ou falam da mesma forma que os pais. Se comportam, reagem da mesma forma. Então, quando você está lendo para eles, isso de uma certa forma incentiva eles a lerem também, a gostarem da leitura. Eles estão vendo você ler, eles sabem que você gosta de ler. Então isso, por imitação, faz com que eles desenvolvam também o hábito da leitura. E isso é uma coisa muito boa, tá? Então esse é um outro benefício. Próximo benefício. Aumenta, né, a ler em voz alta para os filhos, aumenta o conhecimento deles da vida, aumenta o autoconhecimento, conhecimento sobre eles mesmos, e, se você é cristão, aumenta o conhecimento deles de Deus, dependendo da leitura que você faz. Quando você escolhe bem o que você vai ler para os filhos, né, às vezes você vai escolher um trecho do Evangelho, um trecho dos Evangelhos, né, ou um capítulo dos Provérbios, ou do Eclesiastes, ou um salmo, tá? Ou até uma fábula, né, um conto que tem uma moral da história, que tem um significado ali. Essas leituras mais profundas trazem um conhecimento para as crianças da vida, né, do comportamento humano, trazem um conhecimento mais profundo sobre elas mesmas. Dependendo do que você leia, elas vão se enxergar naquilo que você está lendo, nas ações dela. Às vezes tem muitos contos ou fábulas que tem a moral da história ali, e às vezes um dos personagens daquela história age com mentira ou desonestidade, e a criança começa a pensar: naquele dia eu menti para a mamãe e para o papai, né? Naquele dia eu não fui honesto, eu não fui bom para o meu irmão, né? Então ela começa a
fazer essa ligação com as ações dela. E isso aumenta um autoconhecimento da criança. E o conhecimento sobre a vida. E se você é cristão, você está lendo ali trechos do Evangelho, está explicando alguma parábola de Cristo, ou está lendo um salmo, a criança começa a ter ideias do que é Deus, né? E de como Deus é bom, e de como nós devemos amar a Deus, né? Então isso aproxima a criança de Deus e desenvolve o conhecimento dela sobre Deus. Então é um grande benefício esse, é um grande benefício. E está totalmente ligado com o que você vai ler, tá? Então, escolha bem as leituras, é tão importante quanto ler para as crianças, tá? Próximo benefício é que a leitura desenvolve o caráter, né, das crianças, o caráter e a personalidade. Já também, né, ligando com essa questão da escolha das leituras, quando você escolhe esse tipo de leitura mais profunda que eu citei, como leitura da Bíblia, contos e fábulas com moral da história, a criança ela vai compreendendo melhor o que é a verdade, o que é a bondade, o que é a beleza, o que ela deve fazer, né, como ela deve agir na vida, nas situações, né, em que ela possa escolher o bem e o mal, como que ela deve escolher e por que ela deve escolher o bem. Então, essas histórias moldam o caráter da criança, porque ela vai percebendo, ela vai confirmando o que a história fala, né? Quando você lê e conta a moral da história para a criança, ela compreende o significado daquela virtude, por exemplo, e ela percebe, não, isso realmente é verdade, né? Ela se imagina na história e ela confirma, não, isso é realmente verdade. Então eu devo agir assim. Então na mente dela, ela constrói, ela desenvolve o conhecimento do bem e do mal. E ela começa a desejar o bem. Esse é o desenvolvimento do caráter, da personalidade. Ela começa a desejar o bem, tá? Então, essas histórias com moral da história, histórias bíblicas, é muito importante para isso, para desenvolver o caráter das crianças. E o próximo benefício relacionado com isso também é que essas leituras desenvolvem as virtudes nas crianças e os bons hábitos, né? As virtudes, por exemplo, a virtude da caridade, da paciência, da diligência, né, da honestidade, e entre outras virtudes. Por que a leitura desenvolve isso nelas, né? E os bons hábitos também, que está relacionado com as virtudes, né? Por quê? Imagine só, você deve lembrar daquela história da formiga e da cigarra, né? Que enquanto a formiga trabalhava lá, a cigarra ficava tocando, acho que tocando algum instrumento, cantando, e depois chega, eu acredito que o inverno, e daí a formiga tinha lá comida, tinha a casa pronta, estava protegida com o alimento, e a cigarra que não tinha trabalhado, só tinha festejado, estava desabrigada, passando fome, alguma coisa assim a história. E ela vai lá na casa da formiga e pede ajuda para a formiga, e eu acho que a formiga ajuda ela. Isso mostra o poder da diligência, né, do trabalho, que é o contrário da preguiça, da procrastinação. Então, quando a criança escuta essa história e ela desenvolve o caráter, né, como no benefício anterior, ela desenvolve esse conhecimento do que é bom, ela pensa, não, a diligência é algo bom, trabalhar é algo bom, né? Então, quando ela desenvolve esse caráter e ela confirma que é bom, então ela começa a querer agir assim e começa a agir desse modo. Então ela vai querer agir daquele modo, agir com diligência, agir com sem preguiça, sem procrastinação. Ela vai querer trabalhar em prol do futuro, né? Em prol de um benefício futuro. Então ela pensa a longo prazo. Então isso desenvolve as virtudes e os bons hábitos nas crianças, tá? E isso para qualquer outra virtude, né? Eu dei o exemplo aqui da virtude do trabalho, da diligência, mas pode ser uma virtude da paciência, ou a virtude da
honestidade, tá? Então, quando você quer desenvolver uma virtude específica para as crianças, nas crianças, você escolhe um conto, uma fábula, uma história que, na moral dela, contenha um ensinamento sobre essa virtude. Então, você lê isso para a criança, explica para ela, mostra para a criança como ela pode praticar essa virtude. E isso, consequentemente, vai estimular a criança a agir dessa forma, certo? E nesse ponto também de desenvolver as virtudes e os bons hábitos, uma grande oportunidade para os pais é transmitir as suas crenças e os seus valores, a sua cultura para as crianças. Tem pais que pensam, não, tudo bem, meu filho, minha filha, ela vai crer no que ela quiser, ela vai ser o que ela quiser, então não vou ensinar nada para eles, né? Vou deixar eles crescerem aí ao léu e escolher para onde eles querem ir, escolher o que é que eles querem crer. Isso é uma péssima ideia, tá? Uma péssima ideia. Então, usem a leitura para transmitir os valores que você quer passar para os seus filhos, as crenças que você quer que ele acredite. Se você ama seus filhos e você realmente acredita que o que você pensa, o que você acredita, suas crenças, seus valores são verdadeiros e bons, você vai querer naturalmente passar isso para os filhos, transmitir isso para os filhos. Então, essa é uma grande oportunidade de transmitir isso para os filhos, na leitura, desde criança, em voz alta, né? A leitura em voz alta para as crianças. Então, de acordo com as histórias, né, que você escolhe para ler, muitas dessas histórias vai estar relacionada com o que vocês acreditam, com os seus valores, né, com a sua crença. Às vezes, se você é cristão, você começa a ler trechos do Evangelho para a criança. E isso vai desenvolvendo a fé da criança também. Isso vai fixando essa crença na criança também. Isso é algo muito bom, é algo incrível, tá? Então, esses são os benefícios, né, e benefícios incríveis do hábito de ler em voz alta para as crianças, certo? E como vocês podem, né, criar esse hábito? Eu sei que muitos pais vivem uma correria muito grande com o trabalho, com atividades domésticas e tantas outras coisas, né, que tem no nosso dia a dia. Porém, vocês sabem da importância que é educar os filhos, principalmente no mundo em que nós vivemos. Então vale a pena gastar um tempo com essa atividade, tá? Vocês podem fazer isso antes das crianças dormirem, por exemplo. Não precisa ficar 1 hora, né? Às vezes 20 minutos, 15 minutos você consegue ler uma história e explicar a moral da história para a criança. 10 minutos, tá? Então alguns minutos antes de dormir, ou você pode aproveitar o tempo de mesa. Se vocês têm o costume ou hábito, que é muito bom, de se alimentar à mesa, todos juntos, esse é um momento também que você pode aproveitar para contar uma história ali, principalmente se você já tem a história de cor, né, para as crianças, e conversar sobre isso. É um grande momento, é uma grande oportunidade. Então, antes de dormir, o tempo de mesa, ou o horário que seja mais conveniente aí para a sua situação particular. Mas o que eu quero incentivar aqui é que os pais e as mães leiam para os seus filhos e escolham bem as leituras que vocês vão ler para ele. A Bíblia é um grande livro. Você pode pesquisar os contos clássicos para as crianças e as fábulas, né? Essas fábulas clássicas também que tem moral da história para as crianças. Então, essas 3 indicações aqui eu acho que são muito boas, tá bom? Então, são esses os benefícios incríveis de ler em voz alta para as crianças. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza, ajude o meu canal, compartilhe com outros pais e com outras mães que têm filhos ou que pretendem ter filhos, para que eles compreendam esses benefícios de ler para as crianças e, consequentemente, criem esse hábito e melhorem a educação das crianças, tá? Um dos objetivos desse canal é desenvolver a leitura na vida das pessoas, né? Que as pessoas desenvolvam a leitura. E não apenas desenvolver a leitura por desenvolver, mas para que a leitura, né, e por meio dela, a pessoa seja transformada e seja levada em direção ao que é bom, ao que é belo e ao que é verdadeiro, tá?
Então esse é o objetivo desse canal. Então compartilhe o vídeo para essas pessoas. Se vocês gostarem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.